Olá pessoal, professor Jean Aquino. Vamos começar agora um módulo de língua portuguesa voltado para a prova da EOAP, que é uma prova bastante específica, com um tipo de formulação bastante peculiar e que você tem que conhecer e respeitar para que você possa fazer uma ótima prova, tá? Todos os aspectos gramaticais que são cobrados pela sua prova serão vistos aqui. Vou resolver algumas questões com você, pegar alguns comentários sobre provas anteriores também e trabalhar de forma que você pegue as questões e consiga executá-las com muita segurança, tudo certo? O meu foco aqui é a gramática, eu vou dissecar a gramática, mas é inevitável que no meio dessa explicação gramatical surjam comentários a respeito de aspectos de interpretação de texto também. Então eu vou tentar conciliar esses dois conhecimentos. Ainda que a sua prova tenha um predomínio gramatical, são muito mais questões de gramática do que de interpretação de texto. A interpretação é extremamente útil para a resolução de muitas questões de sintaxe também. Assim como o contrário, você consegue resolver muitas questões de sintaxe ou de classe gramatical pelo conhecimento da interpretação textual também. Então essa concatenação vai ser muito importante, ainda que o foco deste módulo que se inicia agora seja gramática. Primeira coisa importante, quando você aprendeu português na escola, a escola explicou para você primeiro as chamadas classes gramaticais. Você deve lembrar substantivo, adjetivo, pronome, verbo. Depois você, um pouco mais maduro, um pouco maior, já tinha deixado de usar lápis, passou a usar canetinha já, não é isso? Parou de levar todinho para a escola, e aí você começou a estudar as funções sintáticas, a análise sintática, sujeito, predicado, predicativo. Bom, na minha concepção, essa é uma das razões primordiais para que o ensino de língua portuguesa nas escolas não funcione muito. Eu acho, e essa concepção é bastante particular, na verdade poucos professores concordam com essa minha ideia, que a sintaxe deve preceder a classe gramatical. E é assim que você vai aprender. Vou fazer hoje aqui um comentário importante sobre classes gramaticais, o que são classes gramaticais, o reconhecimento das principais classes gramaticais, uma visão geral das classes gramaticais, para que depois eu possa me dedicar àquele ponto pelo qual o nosso curso começa, que é a análise sintática, a sintaxe, tá? Há uma diferença entre classe gramatical e função sintática. Você tem essa diferença aí em tabelas no seu material, só que eu vou usar o quadro o tempo todo. Eu gosto que você visualize, eu gosto que você converse comigo aqui, que você olhe para cá e consiga compreender de forma mais adequada, tá? Então, preste atenção. Eu vou começar aqui definindo para você as classes e depois expondo as funções. Jean Aquino sou eu. Meu Instagram é professor Jean Aquino, tá? Siga, eu boto muitas dicas lá que são preciosas para você também. Primeiro, entenda uma coisa importante. Quando você fala em classes gramaticais, você fala em 10 classes. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais. Vou colocar cada uma delas aqui e fazendo um breve comentário sobre cada uma delas. Depois, exemplos, exemplos e exemplos, tá? Primeiro você começa com as chamadas classes gramaticais variáveis. Sabe o que significa variável? Variável significa variável, aquilo que varia, aquilo que tem plural, que tem feminino, que tem masculino, tá legal? Isso é variar. A palavra caneta tem plural, não tem? Canetas. Então ela pode variar em número, viu? Variar em número aí para o plural, tá? A palavra menino tem feminino, menina, então pode variar em gênero, masculino e feminino. Quando alguém diz para você que uma palavra pertence a uma classe variável, significa que ela vai ter plural, feminino, masculino, singular, tá? Veja aqui quais são as classes gramaticais chamadas variáveis. Você vai ter primeiro o substantivo. Substantivo em todas as línguas que você estuda é chamado de nome, né? Nome, caneta é um nome, né? Olha para o lado, você está vendo um nome, não está? Uma parede, um quadro, uma sala, tudo aquilo que você pode ver é substantivo, porque o que você pode ver são nomes das coisas, né? Você as nomeia, e tudo aquilo que tem nome, né? O nome é dado por um substantivo. Então, caneta, camisa, garoto, professor, João, José, André. Você pode nomear coisas que sejam palpáveis ou não palpáveis também. Você pode nomear tanto uma cadeira, mas pode nomear aquele sentimento que você tem quando você fica sem comer, fome. Fome também é um substantivo, tá? Desejo é um substantivo, céu é substantivo, seprenha é um substantivo, língua portuguesa é um substantivo. Os nomes dos dias, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tudo que tem nome é um substantivo, tá? Porque você nomeia as coisas usando um nome, e nome é substantivo. Quando você aprende outras línguas,
os substantivos são chamados de nomes, né? Em inglês é noun. Então, eles preferem usar o termo nome, que eu acho muito mais claro. Então, substantivo é aquilo que nomeia as coisas. Olhe para o seu lado, olhe para cima, para baixo, eu quero você encontrar alguma coisa que não é um substantivo. Tudo que você está vendo é substantivo. Os substantivos são denominações, são nomes, portanto, tudo que você pode ver é um substantivo. Cadeira, cadeira, mesmo que você não pode ver, o ar é um substantivo, tá? Os nomes das pessoas, tudo que nomeia é um substantivo. Existe uma classe gramatical cuja intenção é qualificar o substantivo. Então, quando você olha uma garota, você diz garota, garota é um substantivo. Mas quando você a qualifica, garota inteligente, garota bonita, garota orelhuda, esses termos que são empregados para qualificar os substantivos são chamados de adjetivos. Então, se você diz, por exemplo, ó, casa bonita, se você olhar, você verá a casa, né? E bonita a qualifica. Então, casa bonita, eu tenho uma sequência aqui, ó, de substantivo e de adjetivo. Eu gosto muito de pensar assim, ó, os adjetivos foram criados para qualificar substantivos. Então, quando eu encontro um adjetivo, bonita, bela, inteligente, sedutora, perspicaz, astuta, oficial, quando eu encontro um adjetivo qualificando um termo, eu naturalmente concluo que aquele termo qualificado pelo adjetivo é um substantivo ou um termo substantivo, porque os adjetivos servem para isso, tá? Eles qualificam substantivos ou termos substantivos. Por exemplo, ela é bonita. Professor, espera aí, o bonita aí qualifica a palavra ela, e ela é um pronome. Sim, é um pronome substantivo, tudo bem? Então, eu entendo, ó, substantivo nomeia e adjetivo qualifica o substantivo. Existe uma classe gramatical que acompanha o substantivo também, muito sem gracinha, tá? É o artigo. Ele acompanha aqui, ó, o substantivo e ele se divide em artigo definido ou indefinido, tá? São tão pouquinhos e tão fáceis que a compreensão é muito lúcida. Eu tenho só 4 artigos definidos, o, a, os, as, o menino, a menina, os meninos e as meninas, e os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas, um menino, uma menina, uns meninos e umas meninas. Acredite, os próprios nomes já preceituam quais são seus valores. Os artigos definidos são empregados diante de coisas definidas, os artigos indefinidos são empregados diante de coisas indefinidas. Professor, já me complicou. Como assim definido e indefinido? Vamos lá, conversa comigo. Se você me vir conversando com uma colega da classe e eu disser para ela assim, ó, o rapaz está aí fora esperando você. Se você me vir dizendo, o rapaz está aí fora esperando você, você claramente perceberá que é um rapaz sobre o qual eu e ela já tínhamos falado. Quando eu falo o rapaz, é claramente um rapaz definido, pré-determinado. Então, o rapaz, esse o é um artigo definido. Agora, veja a diferença. Um rapaz está aí fora esperando você. Quando eu falo um rapaz, fica muito claro para você que eu não sei quem é aquele rapaz. Por isso que é um artigo indefinido, tá? Então, o artigo é essa classe sem gracinha aqui, cuja intenção é acompanhar o substantivo, tá? Entenda, não estamos tendo aula de classe gramatical aqui. Estou mostrando a você quais são as classes gramaticais, fazendo um breve comentário sobre cada uma delas, para depois começar a análise sintática. Depois, quando terminarmos a sintaxe, teremos aí, devidamente esmiuçadas, todas as 10 classes, os seus empregos, as suas classificações, tá? E como elas costumam cair na prova. Agora vem a classe gramatical mais cobrada da prova até agora. Substantivo, adjetivo e artigo caem bastante. Agora, esta aqui não cai bastante, não. Ela sempre cai. Pronome. O pronome, ele é uma classe gramatical que existe também em função do substantivo. Quando você vira um pronome, ele vai estar ligado a um substantivo ou substituindo o substantivo. O pronome, ele existe em função do nome. Não é à toa que ele se chama pronome, e nome é substantivo. Os pronomes ou acompanham nomes ou substituem nomes. Nome é substantivo. Então, os pronomes existem em função do nome. Não é à toa, repito, que os pronomes se chamam pronomes. Eles existem em função do nome. O pronome só faz 2 coisas na vida, tá? Ou ele acompanha um nome ou substitui um nome. Quer um exemplo fácil para você aqui agora? Olha só. Aquela menina chegou e ela parecia feliz. Quando eu falo aquela menina chegou e ela parecia feliz,
Vou indicar para você primeiro aqui qual é o nome aqui empregado. Só existe um nome aqui, só existe um substantivo aqui, tá? O único substantivo aqui é este, ó, menina. Aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um nome. E agora olha só que interessante. Veja quais são os dois pronomes aqui empregados, ó. O aquela e o ela. Tanto aquela quanto ela são pronomes aqui. E aí, cumpre-se aqui aquilo que eu falei para você. Os pronomes só fazem duas coisas na vida, tá? Ou eles acompanham um nome, ou eles substituem o nome. Tá vendo, ó? Aquela menina chegou e ela parecia feliz. Pronomes só fazem isso, ou acompanham nomes, ou substituem nomes. Ou acompanham o substantivo, ou substituem o substantivo. Não esquece que substantivo é nome, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um pronome, e aqui eu também tenho outro pronome. Professor, fale mais sobre os pronomes na hora certa. Vou ter que falar muito sobre eles, porque os pronomes são a classe gramatical mais cobrada da prova. Sim, eles caem muito mais do que os verbos, tá? Então, tá aqui, ó, pronomes, aquela e ela. Notem que os pronomes só cumprem essa função. Eles acompanham nomes ou substituem nomes, tá? Então, temos aqui uma visão bem geral sobre 4 classes gramaticais cobradas nas provas. Substantivo, que é aquilo que nomeia, casa, menina, garota, caneta, tristeza, felicidade. O adjetivo, que é aquela classe gramatical cuja função é qualificar o substantivo, ó, bonita qualifica casa. Reparou que aqui, ó, eu tive um adjetivo, não tive? Ó? Aquela menina chegou e ela parecia feliz. Olha o adjetivo feliz aqui, ó. E note como o adjetivo qualifica o nome. Tá vendo? Ó? Enquanto os pronomes acompanham o nome ou substituem o nome, o adjetivo qualifica o nome, tá vendo? Ó? Então, ele tem um adjetivo, né? Então, perfeito. Ó. O artigo, que é aquela classe gramatical que acompanha o substantivo, a caneta, as canetas, os meninos, os rapazes, uma mulher, umas pessoas, perfeito? E aí você tem o pronome, sobre o qual estamos falando agora, que é uma classe gramatical que existe em função do nome, ou acompanha o nome, como este demonstrativo aqui, ou substitui o nome, como este pronome reto aqui, tá? Essas classificações, empregos e análises mais aprofundadas serão vistas depois, quando eu me dedicar ao estudo das classes gramaticais. Estamos aqui apenas falando sobre as classes gramaticais numa visão geral, tá? Agora vem a classe gramatical que você mais teme, o verbo. Fala a verdade, o verbo é a classe gramatical que mais assusta, não é? O verbo, ele é um injustiçado. Para começar, o verbo cai menos na prova que o pronome. Caem muito mais questões de pronome na prova do que questões de verbo, entendeu? Os verbos são uma classe gramatical ultra variável. Enquanto as palavras geralmente variam em número, ou seja, caneta e canetas, ou variam em gênero, menino ou menina, o verbo varia em tudo, varia em tempo, varia em modo, varia em voz, varia em aspecto, varia em gênero também, né? O homem foi encontrado, a mulher foi encontrada, os particípios podem variar em gênero também. Por isso que o verbo é tão assustador, porque ele é ultra variável. Ele varia em tempo, varia em modo, varia em aspecto, varia em voz. São várias as possibilidades de variação do verbo, por isso que ele assusta tanto, tá? O que é o verbo? O verbo é aquela classe gramatical que indica uma ação normalmente, né? Ou que é usada para atribuir ao sujeito uma característica. Então, se você diz, por exemplo, ó, o sol nasceu. Aqui uns exemplos bem sexta série, né? O nome aqui é sol, né? Aqui eu tenho o substantivo sol. Aquela classe gramatical bem sem gracinha, cuja função é acompanhar o substantivo, o sol, o artigo, e aqui nasceu é um verbo. Este verbo pode variar em tempo, modo, o sol nasceu, variar em tempo, ó, amanhã o sol nascerá, né? Certamente o sol nasceria, pode mudar, variar em modo, se o sol nascesse. O verbo é uma classe gramatical super variável, ele varia em tempo, varia em modo, varia em aspecto, por isso que é a classe gramatical que mais desperta temor nas pessoas. Mas acredite, ele é um injustiçado, ele cai menos do que você pensa, cai bastante, tá? Mas cai menos do que você pensa e cai menos, por exemplo, do que pronome. E o verbo na prova, ele se restringe a uns 15 verbinhos aí que sempre caem. Eles gostam de cobrar os chamados verbos irregulares, tá? Veremos isso depois. Aí aqui você vai ter, ó, a última classe gramatical variável, que é o numeral. A última questão que envolveu o numeral caindo numa prova foi no século XII, tá legal? Logo após caiu para poder convocar os marinheiros para a caravela de Cabral, caiu uma questão de numeral. Cara, há muitos anos que eu não vejo cair numeral na prova. Professor, o que é numeral? Numeral é um numeral. Quando você diz, por exemplo,
2 homens vieram. Repara, quando eu falo 2 homens vieram, homens aqui é o substantivo, né? O numeral, ele serve para indicar quantidade, ordem. Então, existe numeral ordinal, cardinal, números romanos. Lembra esse assunto na escola? A tia queria que você escrevesse 12 em algarismos romanos. Eu sabia só até o 3, quando chegava ao 4 eu me enrolava já. Fazia 3 pauzinhos lá, 3. Chegava ao 4 eu queria fazer 4, né? E não é assim. Ou seja, numeral em prova, muitos anos que eu não vejo isso. Vou até fazer um comentário sobre os numerais com você quando chegar a hora. Mas agora, desperdiçar um tempo valioso para estudar numerais quando eles nunca caem no concurso é bobagem. O que eu recomendo a você é um assunto que quase nunca cai e que quando cai é muito fácil. Se você quiser desde já dar uma olhadinha, olha o numeral e bota lá questões para você fazer, tá? Ou então você espera um pouquinho que eu vou chegar lá e comentar com você. Então aqui estão as chamadas classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, numeral. Professor, pode explicar só mais uma vez por que são chamadas variáveis? São chamadas variáveis porque variam. Olha só, qual é o plural de a casa bonita? As casas bonitas, tá vendo? Ó? O numeral varia também. 2 homens, 2 mulheres, tá vendo? Olha aqui, ó. Aquela menina chegou e ela parecia feliz. Coloca menino, vai. Aquele menino chegou e ele parecia feliz. Ou seja, as classes gramaticais variáveis são aquelas que apresentam variação, e essa variação cai muito na prova. É aí que entra a flexão verbal, a flexão nominal, os plurais, plural do substantivo. Quando ele chega à prova, ele quer que você identifique qual é o plural das palavrinhas. E nunca cai o plural de caneta, nunca cai o plural de cadeira. Ele pede o plural de mau caráter. Já colocou mau caráter no plural? Qual é o plural de mau caráter? Fala aí. Aquele homem é um mau caráter. Aqueles homens são tremendos o quê? Reparou? São esses plurais que a prova gosta de cobrar, tá? Plural de mau caráter, quer saber? Ó. Maus caracteres. Mau caráter, maus caracteres, tá? Maus caracteres. O plural de caráter é caracteres. Caráter, caracteres. Então, são esses plurais horrorosos que a prova gosta de cobrar. Plural dos substantivos compostos, tudo isso será visto quando nós chegarmos às classes gramaticais, tá? Agora, vamos ver aqui as chamadas classes gramaticais invariáveis. As chamadas classes gramaticais invariáveis, adivinha, vão ter esse nome porque não vão ter nenhum tipo de variação. Elas não têm plural, feminino, masculino, singular, tá? Elas caem bastante na prova? Até caem, uma delas cai muito, por sinal, tá? A preposição é importante pra caramba, porque ela é empregada para estabelecer conexão entre os termos, tá? Por exemplo, ó, se eu digo que eu gosto pera, a palavra pera é uma das palavras que dá mais vontade de acentuar até hoje, né? Eu gosto pera. Entre este verbo aqui e este nome aqui, é necessário que haja um termo que os conecte. Você não fala eu gosto pera, né? Você fala eu gosto de pera. Aqui eu tenho uma preposição. A atribuição primordial de uma preposição é conectar dois termos, entendeu? A atribuição primordial da preposição é conectar dois termos, tanto que ela é classificada como um conector, ela conecta. A atribuição primordial da preposição é conectar um termo anterior a um termo posterior. A propósito, esse termo anterior aqui à preposição, ele é chamado pela sintaxe de termo regente, enquanto este termo aqui é chamado de termo regido. Então, a preposição ela é empregada para estabelecer uma relação entre termos e essa relação é comumente classificada como regência. É muito importante que nós entendamos os termos regentes e quais são as preposições que eles pedem. Normalmente, na linguagem do dia a dia, você emprega termos regentes cujas preposições são bem óbvias. Por exemplo, gostar. Quem gosta, gosta de. Acreditar. Quem acredita, acredita em. Referir-se. Quem se refere a. E quando você emprega as preposições adequadas aos termos regentes, você está estudando regência, que é um assunto da sintaxe, tá legal? Então, a preposição é esta classe cuja intenção é estabelecer conexão entre os termos, tá? Espera um pouquinho que depois que eu mostrar para você todas as 10, vou dar vários exemplos aqui de classes, algumas que se podem confundir, tá? Sempre ratificando que a aula de hoje não é de classes gramaticais, tá? Eu estou fazendo só um prenúncio para que eu possa depois passar para a sintaxe, tranquilo? Vamos lá. Na sequência, você vai ter a interjeição, outra classe
condenada ao ostracismo nos concursos, junto ao numeral. Eu não sei quando foi a última vez que eu vi uma questão de numeral ou de interjeição em prova. Numeral e interjeição são duas classes gramaticais abandonadas por Jesus, elas não caem em concurso há muitos anos. Sabe o que é interjeição? Vem você caminhando pela rua, tranquilo e faceiro, pensando no cremoso ou pensando na cremosa. De repente, sem que você tenha percebido antes, você tropeça em uma pedra e machuca o seu pé. Assim que você tropeça, você fala uma coisa, não é isso? Isso que você fala é uma interjeição. Professor, veio à minha cabeça aqui um palavrão. Pois bem, o palavrão que você usa quando quer manifestar dor, espanto, raiva, foi uma interjeição. A interjeição é uma classe gramatical muito contextual, porque ela se torna interjeição de acordo com o seu uso, entendeu? Por exemplo, pense em um palavrão aí, não fala, mas pensa. Pensou? Se você usar esse palavrão para ofender alguém, você estará usando esse palavrão como um adjetivo, tá? Agora, se você usar esse palavrão quando você tropeça, quando toma um susto, quando sente uma dor, ele será uma interjeição, porque é para isso que servem as interjeições, para expressar estados da alma. Dor, tristeza, felicidade, alegria. Se você tropeça, você fala, ai, esse ai é uma interjeição. Você toma um susto, opa, esse opa é uma interjeição. Nossa, isso é uma interjeição. Quando você se depara com uma manceba ou um mancebo apetecíveis, belíssimos, tá? Meu Deus, esse meu Deus que você emprega tem um caráter interjeitivo. A interjeição é aquilo que você emprega para expressar um sentimento, para externar um estado da alma. Tudo bem? Então, outra pessoa falou ai, ou um palavrão. Isso é interjeição também, tá? Quando você toma um susto, nossa, meu Deus, que é isso? Interjeição. O quê? A interjeição expressa um estado da alma, de tristeza, de dor, de alegria, de felicidade, tá? Quando sai o gol do seu time lá, todas aquelas manifestações que você faz são interjeitivas. Tudo que você grita quando o seu time faz gol é uma interjeição, tá? A interjeição, então, é aquilo que expressa um estado da alma, né? Um susto, um espanto. Quando você fala assim, ó, meu Deus, isso é uma interjeição, tá? As interjeições são geralmente empregadas com pontos de exclamação. Professor, eu começo a perceber que existe uma certa necessidade de análise do contexto aí. Sim, Jesus. Jesus é um substantivo. Jesus é um substantivo, tá legal? Agora, você andando pela rua, vê a pessoa mais feia que você viu no universo. Você nunca viu uma pessoa tão feia quanto aquela. Parece uma capivara com cachumba. Na hora que você olha, você fala, Jesus. Esse Jesus já virou interjeição já. Ou seja, a interjeição, assim como outras classes também, ela depende do contexto. Se você fala Jesus salvará os pecadores, Jesus aí é um substantivo. Mas quando você toma um susto e fala Jesus, Jesus aí já é uma interjeição, entendeu? Ou seja, depende do uso, depende da intencionalidade, tá? E aí você vai ter aqui, ó, a mais cobrada das classes gramaticais. Acredite, de todas as que estão aqui, a mais cobrada, a mais frequente é a conjunção. É a mais cobrada, é a mais frequente, sempre presente. Não há concursos em que ela não caia, tá? A conjunção, ela tem também a intenção de conectar elementos, tá? Assim como a preposição, ela também conecta elementos, tá legal? Só que a conjunção, ela conecta elementos e geralmente acrescenta a eles um valor expressivo qualquer, tá? Por exemplo, olha só, quando eu digo para você, irei ela me convidar. As conjunções, como por exemplo, irei se ela me convidar. As conjunções, como aquele se, elas normalmente têm um valor circunstancial, têm um valor expressivo. Quando você fala irei se ela me convidar, aqui eu tenho uma conjunção, e esta conjunção, ela expressa a ideia de condição. Interpreta para mim. Se eu digo que irei se ela me convidar, fica muito claro que eu só irei com uma condição, né? Se ela me convidar. A conjunção ela é muito cobrada porque existem muitas conjunções e há muitas conjunções graficamente iguais, mas com valores expressivos diferentes. Eu não posso afirmar para você, por exemplo, que o se vai sempre expressar condição, entendeu? Ali eu tenho uma conjunção que estabelece uma relação condicional, tá? Aprenda as conjunções são sempre muito cobradas nos concursos, tá? Tanto que nós teremos aí as conjunções devidamente estudadas, tanto na sintaxe quanto nas classes gramaticais, porque elas são muito cobradas. Tanto a preposição quanto a conjunção,
elas têm um caráter de conexão, elas conectam ideias, entendeu? As preposições conectam e as conjunções também conectam. Ambas podem conectar termos ou orações, sem nenhum problema. Você pode colocar preposição para conectar orações também. Eu gosto de estudar, perfeito? E as conjunções podem conectar termos também. João e Maria, preposições e conjunções são muito importantes para a sintaxe, porque elas ajudam a estabelecer a relação entre termos ou entre orações, tá? A conjunção, já antecipo, será a classe gramatical mais devidamente esmiuçada, porque ela, sem dúvida, é a classe gramatical que mais cai na prova, tá? São muitas conjunções, não são tão complexas, e as que mais caem são aquelas que se podem confundir com outras, perfeito? E aí, ó, chegamos à última classe gramatical invariável, que é o advérbio. Advérbio é aquela palavrinha invariável que acrescenta uma circunstância de tempo, modo, lugar. Por exemplo, tempo, tá? Eu encontrei você ontem. Ontem diz quando eu encontrei você. Advérbio de tempo, tá legal? Pode expressar modo, ele caminha tranquilamente. Tranquilamente quer dizer de modo tranquilo, é um advérbio de modo, tá? Ele pode expressar negação, não irei à sua casa. Não, advérbio de negação. Ele pode expressar afirmação, certamente irei à sua casa. Certamente, advérbio de afirmação. Os advérbios, eles se acrescentam às orações e expressam valores de tempo, modo, lugar, concessão, dúvida. O estudo dos advérbios é importante demais, porque eles modificam o valor circunstancial das orações quando se inserem lá, tá? Então, aqui está, pessoal, uma apresentação rápida de quais são as classes gramaticais, e eu vou criar algumas situações para que você possa compreendê-las um pouco melhor, tá? Então, eu estou fazendo aqui, para quem chegou agora, uma breve visão sobre as classes gramaticais, para que depois eu possa passar para análise sintática, esmiuçá-la e começar a analisar sintaticamente com você as orações. Tudo certo aí? Pausa para printar, que eu já prossigo. Quadro 1.